missionária, Dolores, que esteve aqui de manhã, trouxe uma palavra abençoada, aprendemos muito pela manhã, e esta noite também nós continuaremos sendo abençoados em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui com os meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer a pastora Gisela, a pastora Josi e os demais pastores. Peço desculpa que eu não conheço os nomes de todos. Pastora Aline, que eu já conheço de uma longa data. Pastor João. E a todos vocês que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Muito obrigado. Deus continue a nos abençoar. Bem, pela manhã, o pastor João... Bem, eu vi que ele pescou, sabe? O pastor é tão espertinho, ele pescou algumas palavras, né? Quem estava aqui pela manhã pode perceber. Crioulo eu não sei, mas eu sei algumas palavrinhas do hindi. Pela língua, os irmãos vão desconfiar a respeito do país que eu vou estar falando essa noite. Vamos tentar? É bem facinho, não é, pastora? Não é facinho? Tranquilo. Então, eu acho que as palavras mais importantes que eu poderia ensinar é o nome de Jesus, que é Yeshu. Yeshu. Oh, gente, é tão facinho, não é? Agora, Deus, Prabhu. Não é facinho? Vamos para o Espírito Santo. Pravitma Atma. Gente, olha, eu vou falar com o pastor. A próxima comitiva vamos fazer para a Índia, que o povo já está todo preparado. A língua já está garantida. Amém? Então, nessa noite, mais uma vez, eu gostaria de estar compartilhando com os meus irmãos a respeito de cartas vivas. E eu sei que essa é uma igreja viva. E, para começar, quero fazer uma pequena carta de introdução a respeito de mim mesmo. Eu sou a Maria Dolores, nascida... vou dizer nascida. Comecei a conhecer o Senhor Jesus no dia 21/3/2001, na Lagoinha Matriz, no culto da juventude, sábado à noite. Foi a minha senha do banco por ano. Já troquei, tá, gente? Porque depois virou uma confusão. Mas, assim... Então, essa é uma das minhas identidades. A outra, sou formada pelo CTMDT Carisma. Quem aqui faz o Carisma, gente? Cadê? Gente, quem não fez ainda faz. Não perde a oportunidade. Quem já formou, não é verdade, gente? Depois a gente fica assim, ai, pronto. Os 2 anos ficam aquela coisa, puxa, quando passa, ai, meu Deus. Então, fiz o CTMDT, na época, CTMDT Carisma, a turma de 2004, 2005, gente. Então, foi assim, faz um tempinho, né? E, após formar, fui para o primeiro campo, ainda ali no Brasil. E, em seguida, em 2008, fui para a Índia, onde estive como missionária da nossa igreja por 10 anos, no projeto Índia Diante do Trono. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais à frente, bem pouco de tudo. Vou dizer que um resumo do resumo. Eu não tenho como colocar 10 anos e pronto, passar para os irmãos de tantas experiências, mas gostaria realmente, nessa noite, de compartilhar um pouquinho do que o Senhor fez, está fazendo e continua fazendo ali na Índia. Amém? Então, o tema da mensagem é Cartas Vivas. Por favor, o irmão pode passar o próximo slide. Vamos lá, em 2 Coríntios. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui, eu abri a sua Bíblia, fiquem à vontade. Será que, com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Gente, o tema é Cartas Vivas. Aí eu quero voltar aqui um detalhe. Quem aqui tem algum português? Português? Glória a Deus pela sua vida, sejam muito bem-vindos. Os irmãos estão mais familiarizados, mas nós, os brasileiros. Quem aqui precisou de uma coisa chamada carta convite? Pois, então, irmãos, nós sabemos o que é ter uma carta de recomendação. Um detalhe também, o que eu faço hoje em Portugal, após esse tempo na Índia, voltei ao Brasil, fui ali pega pela pandemia, e, enfim, vim para Portugal para dar continuidade aos meus estudos. Atualmente, eu faço mestrado em Ciências das Religiões aqui. Estou quase no final, graças a Deus.
Mas eu precisei também da tal da carta de aceite. Então, carta é algo que é comum para nós. E um outro detalhe. Como eu comecei ali e voltei. A nossa Bíblia é composta por a maioria de cartas que compõem a Bíblia. E curiosamente, que não tem nada de curioso, Deus escolheu alguém tão inusitado, o apóstolo Paulo, fervoroso, bravo, que eu imagino quanto que o apóstolo Paulo era bravo, para escrever a maioria das cartas do Novo Testamento. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo, se ele sabe assim, vai alcançar uma geraçãozinha que vai passar assim dos 2000, vai chegar até 2024, como ele teria acrescentado lá mais algumas pontuações, essa carta ia ser bem mais longa, não é verdade? E Paulo, segundo os estudiosos, quando ele vem a escrever 2 Coríntios, ele já estava na sua 3ª viagem missionária. Olha, pastora, desculpa lá, mas o pastor falou que ele vai voltar no batismo do irmão. Quantos meses do batismo? Já vai contando, gente, porque daqui a pouco ele está lá de novo. Então, Paulo já estava na sua 3ª carta missionária. E ainda assim, ele estava sendo questionado sobre a sua autoridade, de ser um apóstolo, de ter realmente feito tudo aquilo. O seu passado é como se o tempo todo ele precisava o tempo todo tentar provar. E ele começa, então, segundo os estudiosos também, essa não é possivelmente a 2ª carta, possivelmente ele escreveu 4 cartas, mas graças a Deus 2 chegou até nós. Já somos muito gratos por isso. E podemos tirar tantas lições nessas 2 cartas, e além das demais, que é riquíssimo. Quem tiver a oportunidade de estudar as cartas de Paulo, gente, é fantástico. Então, vou começar mais uma vez, que eu não podia deixar de pontuar isso. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, Paulo, fantasticamente, nessa carta, ele em defesa, respondendo a 1 Coríntios, ele traz essas pontuações que traz-nos lições até hoje, 2024, que são novíssimas para nós, a cada dia, porque a palavra de Deus é assim, né? Ela se renova. A gente lê hoje um versículo, o Senhor nos fala. Lê amanhã, ele fala muito mais. Vai crescendo. Em continuidade, como dizem, né, paulatinamente, vai crescendo. Por favor, o próximo slide, irmão. Eu coloquei aqui, talvez, eu não tenho uma Bíblia aqui de Portugal mesmo, uma portuguesa de Portugal, eu não tenho. Mas as nossas Bíblias no Brasil, pelo menos as mais antigas, em todo o final da Bíblia tinha as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Era comum ter nas Bíblias as viagens do apóstolo Paulo. E, segundo os estudiosos, essa carta foi escrita quando ele estava na sua 3ª. E eu deixei esses 2 versículos, que é o versículo 1 e 2. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos de carta de recomendação? O apóstolo Paulo enfatiza esse fato de sermos recomendados. Quando nós recebemos uma carta, se essa carta, é comum para nós. Quem já recebeu aqui uma carta do CEF, gente? Eita, é alegria. Agora me fala se essa carta estiver assim. Qual que a diferença faz se a carta estiver em branco? Nenhuma. Não tem diferença. Pode ser quem tem enviado. Se ela não tiver escrito nada, não faz a menor diferença. E assim somos nós, como cartas vivas do Senhor. Se nós não temos do que falar,
é como uma página em branco, é como uma carta que chegou na nossa carta de correio e simplesmente não tem mensagem nenhuma. Nós precisamos ser uma carta viva para essa geração nesse tempo. É o nosso chamado, assim como foi falado aqui no início. Essa igreja, uma igreja viva, uma igreja que representa a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, temos esse convite de sermos cartas vivas. Por favor, o próximo slide. E o que a carta viva tem? A carta viva tem que ter uma mensagem. E qual seria essa mensagem? O pastor João está lá na África. A igreja da Lagoinha, eu vi o outro templo. Era bonito, mas esse aqui é muito mais bonito. Será que ele foi lá para contar, olha, que os jovens se vestem lá de tal e tal forma, que as cadeiras são arrumadas assim, aqui na cantina serve a coisa, estava muito delicioso na hora do almoço. É assim? O que os pastores estão levando ali? Qual a mensagem? A mensagem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho de Jesus. Senão não faz o sentido, seria realmente como essa carta branca. Ele não foi ali fazer turismo. Se fosse turismo, ele tinha levado a pastora junto e tinha ido lá para o Caribe. Não é verdade, pastora? Não é turismo. Ele foi ali para levar a mensagem do Evangelho. Agora, o pastor João, a segunda pergunta. O pastor João foi sozinho? Além da equipe que está lá? Olha aqui. Cada um de nós faz parte dessa comitiva. Os que foram, os que contribuíram e os que oraram. Nós não oramos aqui também e vamos continuar orando pelos dias que ele vai estar lá. Então, a Carta Viva ela tem uma mensagem e essa mensagem precisa ser lida por todos, porque se ela estiver em branco, não faz a menor diferença. Por favor, irmão, pode passar o próximo slide. E agora, então, eu quero falar um pouquinho do trabalho, dos muitos lugares em que eu estive ali na Índia, no decorrer desses 10 anos. Como eu já havia mencionado, eu fui enviada pela nossa igreja. Eu nasci, foi aqui mesmo, fiz o seminário aqui e fui enviada pela igreja. Se você está aqui nessa noite e já faz parte de Lagoinha há pelo menos 20 alguns anos, você faz parte literalmente desse tempo aqui. Essa primeira foto é uma das meninas, se eu posso falar. As crianças que nós trabalhávamos, ou elas vinham, ou elas eram filhas da prostituição, ou eram da área de vulnerabilidade, aquelas crianças mais carenciadas, como se fala aqui. E essa menina, ela fugiu de casa. Quando a mãe morreu, ela não aguentou a pressão dos irmãos que queriam que ela estudasse. Gente, ela nunca conseguiu estudar. Isso aí ela nunca conseguiu. E ela fugiu de casa, se perdeu. Por fim, a gente não sabia nem se aquele era o nome dela mesmo, de onde, a região. Mas ela foi resgatada por uma organização que levou ela até nós. Ela cresceu, esteve conosco por muitos anos. E, enfim, ela casou. Hoje já tem 2 filhos. Ela possivelmente seria a próxima vítima do tráfico, de alguma forma, né? Quer seja para prostituição ou para algum outro tipo de serviço escuro, mas ela foi resgatada e, para a glória do Senhor Jesus, teve a sua vida transformada. Por isso que eu te falo, o seu contributo como igreja chegou, a vida, se tivesse sido só apenas essa única menina, já teria valido a pena. Com certeza que teria valido a pena. Alguém que não foi, que foi resgatado, isso não tem preço. A foto também com outras crianças. Aqui é um outro trabalho em que eu estive em outras partes da Índia. Esse, especificamente, foi mais na cidade de Calcutá. E nós participávamos de um GC infantil. Gente, quem é aqui do Ministério Infantil? Gente, a coisa mais gostosa do mundo é trabalhar com criança. Porque eles estão sempre alegres. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo das crianças no momento que nós fizemos uma programação de Natal. O espaço era minúsculo e tinha tanta criança, mas a alegria, assim como o irmão estava falando, a alegria de estar ali faz toda a diferença. Um outro trabalho também com criança em uma outra cidade, um trabalho que nós fizemos também de evangelismo, que nós fizemos as pulseirinhas com as cores do Evangelho.
E nós contamos. Vou pedir ao irmão para colocar os videozinhos agora. O videozinho vai estar em sequência, e de acordo com que eles forem passando, eu vou explicando. Pode, por favor, passar os vídeos. Esse é o da dinâmica. Não, peço desculpa, esse é das viúvas. Dança, gente, eles dançaram lindo, mas olha as meninas indianas dançando. Adore o rei, vamos adorar o rei. Então venham, vamos adorar ele. Tem um próximo vídeo, esse é o da dinâmica. Gente, nós pensávamos que ia ter 70 crianças, chegaram 200, nós quase morremos do coração. E alguém teve uma ideia fantástica de fazer a dinâmica do balão. É isso. A igreja em Calcutá. A língua oficial do país, na verdade, né? A Índia está hoje a segunda maior população do mundo, só perde da China. Isso porque não é feito um censo mais apurado do que eles já passaram faz muito tempo. E o próximo, que é o das viúvas. Pode, por favor, passar, que eu quero que os irmãos... São bem amadores, realmente foi eu que fiz, com a minha câmera que eu tinha na época disponível, então, realmente, este foi dentro do que eu pude fazer. Esse último vídeo é o vídeo das viúvas. E, neste momento, eu quero falar um pouquinho sobre algo que era cultural e como que alguém que se dispôs a ser uma carta viva trouxe transformação de uma realidade que fazia parte daquela cultura. William Carey foi um missionário inglês. Ele era um sapateiro, muito inteligente na questão das línguas, aprendia a língua com muita facilidade. Gente, não é o meu caso. Jesus. Até hoje a luta do hindi. Eu não falo. Eu falo inglês, mas o hindi eu não falo. Mas ele aprendeu grego sozinho, hebraico sozinho. E isso é exercer na função de sapateiro. E quando ele recebe o seu chamado para ir para a Índia, posso estar dizendo assim, vai ser 4 horas. Sabe quantos meses durou a viagem dele de navio da Inglaterra até Calcutá? 9 meses. Gente, quem reclamou aí do Brasil, do voo de 13 horas, olha, 9 meses. 9 meses. Mas, como todo estudioso que ele era, ele aproveitou a oportunidade. Já que estou aqui, ele aprendeu a língua da nação que ele estava indo nesses 9 meses. Mas e mais, ele aprendeu a língua, ok, que é o Bengali. Só que essa língua, naquela época, William Carey esteve na Índia há mais de 200 anos. A língua, ela era falada, mas ela não era escrita. Gente, William Carey desenvolveu a gramática do Bengali. Eu acho que ele achou pouco, então ele traduziu a Bíblia para 4 das muitas línguas indianas, completa, e porções dela para mais de 20. E uma outra coisa que nós precisamos, independente de onde nós estamos, são parcerias, pessoas que possam caminhar conosco. Ele só pôde fazer tudo isso porque ele se juntou a um outro missionário, que era especialista em imprensa e o outro em tradução. Aí, gente, ficou fácil, né? Estou a brincar.
claro, mas a Bíblia. Então, hoje, os nossos irmãos podem ter não apenas, sabe, de audição, eles podem ter a Bíblia, podem ter as cartas de Paulo, os evangelhos, o Antigo e o Novo Testamento na língua. Alguém se dispôs a ser a carta viva. Assim, a carta viva está ali naquele lugar. Não vamos dizer aqui que ele não passou. Imagina o tanto de desafios. Eu fui mais de 200 anos depois. E ainda não está muito melhor. Imagina 200 anos antes. Era na época até então a Índia ainda era colônia da Inglaterra. Mas ele usou da sua influência e dos seus talentos para abençoar aquela nação. E eu te falo, foi para isso que o Senhor te chamou aqui para Portugal. Você não atravessou o oceano para qualquer outra coisa. É para influenciar, é para transformar. Deus, ele era sapateiro. Deus usou o sapateiro para traduzir Bíblia. O que ele vai te usar para fazer? Se Deus não te limita, por que você se limita? Muitas vezes a limitação vem de nós mesmos, gente. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Eu pedi ao irmão que passe o próximo slide. Eu gostaria, o próximo, por favor, depois eu volto nesse. Esta é a igreja que foi construída há mais de 200 anos pelo William Carey. Ela está lá funcionando. Eu fui no culto nela muitas vezes em Calcutá, até hoje funciona. Ele construiu também uma universidade. E ela foi uma das universidades que foi modelo para a Universidade de Harvard. Apenas isso. E é nessa região, olha quando ela foi construída. E até hoje ela está lá. E ele escreveu essa seguinte sentença: é o dever daqueles que são confiados pelo Evangelho se esforçar para torná-lo conhecido entre todas as nações. Aqui não fala de todos aqueles que foram confiados. Quantos aqui já foram confiados por esse Evangelho? Quantos aqui já receberam desse Evangelho? Não é verdade? Agora eu vou pedir ao irmão que volte o próximo, o slide anterior. Nesse slide aqui eu tenho a foto de muitos deuses. A Índia é uma nação politeísta, então adora-se muitos deuses mesmo. Eu tive a oportunidade de ver muitos templos, o templo do rato, o templo do macaco, o Ganges, que é também considerado um deus, na verdade eles consideram como a mãe da humanidade. E tudo vai estar relacionado, de alguma forma, aos deuses. Essas flores, isso aqui parece uma árvore, mas não é. É um deus, na verdade, é uma árvore que eles adoram. Ali, os deuses, quanto mais braços tiver, mais interessante. Acontece um espetáculo à beira do Ganges. As vacas também são um deus. Ali também pode ser feito todo tipo de leitura. Essa mulher ela está adorando a água. Então, se eu for falar aqui, gente, irmão, aqui dos deuses, a gente não sai aqui hoje... Pronto, não rende. Mas uma coisa, uma prática que foi abolida, que ela estava relacionada, que era culturalmente, literalmente uma abominação. Quando William Carey chegou na Índia, existia uma prática. A mulher, quando o seu marido morria, todos os pertences dele eram levados junto com ele. Inclusive a mulher que era queimada na fogueira junto. Ela sentava na fogueira para ser queimada viva. Então, muito além do que escrever o Evangelho, de traduzir o Evangelho para algumas línguas que são faladas na Índia, ele interviu, juntamente, lógico, com outras pessoas influentes, para que essa lei fosse abolida. Então, a importância de uma carta viva que se dispõe. Eu não acho que o nosso Deus mudou e está excluindo nenhuma das outras profissões ou descapacitando qualquer um de nós. E nós não precisamos. Olha o benefício nosso. Quem aqui precisou aprender português para vir para Portugal? Nós já falamos a língua. Nós já temos a Bíblia na língua. Desafios? Quem aqui que não tem desafio diário? Gente, quem aqui que não passa 1 hora no comboio? Olha o tempo ali. Olha o tempo aí, gente, para estudar a língua. Outras línguas. 1 hora. 1 hora de videozinho de inglês, gente, dá muito jeito. Diário? Daqui a pouco a igreja passou, está cheia de poliglota. Que aprendeu no comboio.
Não é verdade? É assim, gente. Nós precisamos literalmente aproveitar toda a oportunidade que o Senhor nos permite para ser instrumento dele. Peço ao irmão que passe, por favor, para o próximo slide. Depois deste. É o próximo. Nós já falamos aqui que a carta viva, ela tem uma mensagem. E a carta viva que ela tem também um autor. Um autor. O pastor João foi lá na África divulgar o livro dele, a mensagem do livro dele. A mensagem do Evangelho, em que o autor é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós somos cartas vivas, nós já recebemos a mensagem, nós já temos o autor que mora dentro de nós, e nós temos esse papel, como cristão, de estar sendo carta viva na vida de outros. Peço ao irmão que passe ao próximo. E aqui, gente, eu falei aqui pela manhã, os indianos são muito inteligentes. Eles estudam muito, eles estudam muitas línguas, aprendem todas. As crianças lá na casa em que eu morava, quem falava pouca língua falava 4. 4, que vai ter a língua oficial do país, a língua daquele estado, a língua da vila e mais o inglês. É pelo menos 4 línguas. E outra, eles decoram com uma facilidade. Eu tenho uma amiga indiana que ela é líder de uma organização lá. Ela falou comigo, não, amiga, hoje eu preciso ir mais cedo. A gente estava em um evento, eu preciso ir mais cedo, porque eu tenho que preparar a aula. Eu vou falar sobre a carta de Efésios, e eu só decorei de Efésios de 1 a 3. Você fez o quê? Não, eu só decorei do 1 a 3. E eu pensando, meu Deus, eu só sei João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira. Não é assim, gente. Nós perdemos esse bom hábito. Gente, o único número de telemóvel que eu sei é o meu, eu não sei de ninguém. De ninguém. Nós perdemos o hábito, literalmente. Nós perdemos o hábito. Nós perdemos o hábito. Quando é assim, eu falo assim, fala fulano para mandar, encaminha aí. Gente, esse tal de encaminhar aí não vem de Deus, não, gente. Encaminha, não. Manda o irmão decorar. Eu também não decoro. Então, essa mensagem de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, vamos agora em Hindi? Vamos lá, me ajuda cá, gente. Pois, essa aqui, gente, é João 3,16 em Hindi. São caracteres. Lindos, por sinal. Eu consigo ler bem pouquinho ali ainda. Não é fácil, não é simples. Por isso que eu falo, nós já estamos na vantagem de estar aqui em Portugal. Eu entrei para aprender esse hindi várias vezes na sala, já fiz algumas aulas. Eu sei falar, Roberto, ba, ba, ba. Mas quando vai, sabe, gente, é tanto a que eu me perco, eu não sei qual foi o a que eu perdi. Confessando, eu era uma boa aluna, frequentava, estava todo dia lá, mas, gente, eu não peguei, de verdade. E eu tentei. E as crianças se aproveitavam disso para falar em hindi entre elas para eu não saber. Ó, gente, criança é uma coisa terrível. Por favor, irmão, o próximo slide. O pastor João está na África. E eu não poderia deixar de mencionar, assim como eu falei de William Carey. Mas antes de falar do David Livingstone, eles eram contemporâneos. Na verdade, o David bem mais novo, né? O William já estava... Eles não se encontraram, um estava na África e o outro na Ásia. Mas ele deixou essa sentença. Deus tinha apenas um filho. E ele era um missionário. David Livingstone era alguém como nós. Mas houve um chamado de algo, um avivamento que ia ter na China. E ele resolveu, então, estudar, mudou de cidade e fez medicina. Nesse trajeto, apareceu uma oportunidade para ir para a África. E ele foi um dos maiores desbravadores do continente africano. Ele interviu em algo também que é muito abominável, que era a questão da escravidão. Ele interviu
para que as pessoas deixassem de ser vendidas e compradas como escravos. Essa foi uma das coisas que o David Livingstone fez. Interviu para que as mulheres não fossem queimadas. O William Carey também interviu na questão de casamento de crianças. E o David Livingstone, para que pessoas não fossem vendidas ao tráfico humano. Depois ele se tornou um chefe político britânico, depois foi honrado, condecorado, mas o principal contributo dele foi com relação às vidas. E como que ele fazia isso? Da mesma forma que o William Carey, na questão das amizades, nos grandes trajetos, ali eram feitas as conexões de amizade. Uma das coisas que eu estava lendo na biografia do William Carey que o frustrava era o fato que já tinha passado alguns anos e ele não tinha uma pessoa que tinha sido genuinamente convertida ao evangelho através da vida dele. Não tinha mas esse que ele ganhou foi um dos que ganhou a maior parte da população. Então, não necessariamente são os números. Não necessariamente são os números. E não estou dizendo que pessoas não são importantes, quanto mais melhores. Por favor, me percebam que eu não estou querendo dizer, então a igreja tem que ter só um, já está bom. Não é isso. Mas esse ser o carta viva. E é esse que é o nosso chamado. Sabe, ali no seu trabalho, na sua universidade, você é a carta viva daquele lugar. Não tem outra. Você é o representante do reino ali, para fazer a diferença. E, gente, eu não estou aqui dizendo que a gente não vai ter dificuldade, que é o crentão, que não erra, que não falha. Não é nada disso. É só que nós, literalmente, somos a carta viva que Deus colocou naquele lugar. Se Deus... então eu tenho que atravessar os oceanos para ser um missionário. 13 horas não foi suficiente, não? Quer pegar o mesmo navio o navio do William Carey deve estar disponível ainda. 9 meses. Então, nós já estamos aqui. É aqui que Deus nos trouxe para esse momento, seja lá com a motivação que nós tenhamos vindo. Eu vim para trabalhar, eu vim para ganhar dinheiro, eu vim para estudar, eu vim para isso ou para aquilo. Você não deixou de ser carta viva por isso. Não é verdade? Nós somos chamados. Agora eu quero falar, agora que eu falei com relação a essa convenção, alguém ter a vida transformada. Eu conheci uma jovem, ela está em uma das fotos, só que eu não quero identificá-la para não causar nenhum constrangimento, porque ela é local e a Índia está em 11º lugar de perseguição a cristãos. Mas uma jovem que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador na sua cidade. E aí o pai dela, estrategicamente, ela era muito inteligente, já havia feito mestrado, bem jovem, mandou ela para outra cidade, para ela fazer o doutoramento lá. Só que aí agora, o que ele não imaginava, que agora que ela estava sozinha, que nós somos, gente, crente é um negócio engraçado. Quando se junta, não sai nunca do mesmo lugar. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai ficando. Ela tinha conhecido Jesus, o que ela fez? Procurou outro crente. Gente, foi a conta. Foi a conta. Aquilo que o pai dela fez, sabe, foi virado ao contrário. Quando ele descobriu que ela estava frequentando, que ela estava envolvida ainda mais, ele parou de mandar dinheiro para ela pagar a universidade, para o sustento. Ele parou. Para que ela voltasse, ele queria que ela voltasse, não importava, ele não queria mais que ela fizesse o curso, que ela voltasse para casa, desde que ela não estivesse mais naquele meio. Mas ela falou, não, pai, agora eu já estou aqui, e arrumou um jeito, e ela arrumou um emprego de professora de Hindi, que ela é doutora. Na época ela cursando, mas ela depois veio a formar ser uma doutora, e ela foi ser professora na escola que eu estudei. E foi assim, a minha melhor amiga, nós hoje mesmo já nos falamos, ainda continua sendo a minha amiga, e era muito interessante a comunicação, porque eu não falava inglês e ela não falava português. Era muito legal. Ela me ligava, falava, você entendeu? Eu, tchá, Mas só que, gente, nem ela tinha entendido, nem eu. Daqui a pouco, quando eu via bater na porta, era ela. Eu não entendi nada que você falou. Eu falei, eu também não. Então, vamos sentar aqui. E nós fizemos essa amizade, podemos ali compartilhar. Eu não tive muito para ajudar a ela com relação financeiramente. Mas a nossa amizade prevalece até hoje. E ela conheceu um rapaz que era cristão.
Aí já viu o que deu, né, gente? Casou. E o pai dela ficou ainda mais furioso, e cortou literalmente o relacionamento com ela. E ele só veio mais ou menos aceitar quando ela teve a primeira filha. Porque ele era uma pessoa bem reconhecida, bem graduado, ganhava bem. E ela, pronto, estava ali, dependia dele, mas ela conseguiu, mesmo que ela ganhava tão pouco na escola, com relação ao que ela recebia do pai, ela conseguiu se sustentar. E ficou lá, concluiu o curso, voltou, casou. E hoje, em 2019, ela e o esposo foram um casal de missionários que me receberam. E outra, ela teve a oportunidade, eu estava lá, e o pai dela ficou muito enfermo, depois até veio a falecer. Mas quem foi? O filho que se dispôs a pegar férias no trabalho para ficar um mês com ele no hospital. Foi ela. E agora ela já era uma doutora, ela já tinha dinheiro, inclusive para financiar parte do tratamento dele. E ela teve a oportunidade de falar do nosso Senhor e Salvador para aquele pai. Então, gente, não é simples o fato de uma conversão na Índia. Para um batismo, é preciso que tenha a carta assinada, um documento mesmo oficial, ter 18 anos e dizer assim, eu de livre, espontânea vontade estou mudando, é uma mudança de religião, porque até então é proibida pela Constituição. Não é algo simples. Converteu, vai ser o quê? A família. Tem uma coisa que, dessa questão das viúvas serem queimadas, normalmente eles fazem a cremação, né? E aquele filho mais velho, ele é o responsável para jogar a primeira fire, né? A primeira chama naquela fogueira para os corpos serem queimados. Se a pessoa aceitou Jesus, quem que vai jogar esse primeiro filho? Quem vai jogar? Aí tem os deuses da casa. Se converteu, quem que vai fazer as pujas, como chamam a adoração? Quem que vai fazer? Eu só estou querendo mostrar para os irmãos que não é algo assim tão simples. Então, quando a gente vê alguém da nação, dali da parte da Ásia, receber a Jesus e ter uma vida realmente transformada, você possa ter certeza, meu irmão, que ele abdicou de muita coisa. E muitas vezes, até como essa minha amiga, que foi expulsa de casa, expulsa, né, literalmente cortada, o sustento, ou até mesmo que não teve nenhuma oportunidade no trabalho. É crente? Não vou querer você não, porque você vai querer ir o domingo na igreja. E tantas outras implicações o fato de ser cristão. Se vem de uma religião muçulmana que não vai mais querer usar a burca, é um outro problema. Então, não é simples. O batismo, a conversão, a família. Então, se você está aqui nessa noite, você já é batizado. Se não é, gente, tome essa decisão. Tome essa decisão de firmar, de declarar ao mundo mesmo, olha que eu não pertenço mais a ele. É um passo muito, muito, muito importante. Sermos batizados. A leitura da Bíblia. Quantos de nós aqui tem mais de uma Bíblia em casa, gente? Eu tenho várias, até em outros idiomas. Né? Então, nós já temos, sabe, tudo que nós precisamos para ser uma carta viva, sem ser uma carta viva em branco, nós já temos. E não quer dizer que não vai faltar dificuldade. Se eu for contar aos irmãos os desafios que eu tenho passado nesses últimos 2 anos aqui, o irmão vai dizer, tudo isso como? Vou dizer, olha, irmão, só sei que foi assim. Mas continuo firme no propósito daquele para o qual me chamou. Eu sei que obras muito maiores ele fará. Então, nos momentos de luta, não desiste, não. Corre para aquele que tem a solução. E como diz a canção de um dos cantores aí, não vai correr para o Facebook para lavar sua alma, não. Corre para Jesus, corre para a casa dele. Também, não corre. Não corre para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp. Investe tempo na palavra de Deus, investe tempo estudando, investe tempo investindo. E se você já está aqui essa noite, quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Eu ouvi algo que é muito pontual. É bem um chavão dentro das missões, que é assim, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. E qual que é a nossa escolha nessa noite? Não tem a terceira. Ou é campo, ou é missionário. Ou você fala de Jesus, ou você não o conhece ainda.
Não tem a terceira opção. É o nosso chamado, sermos carta-vivas. Quero te pedir que você coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor para trazer à memória aquelas estratégias, aquela pessoa que Ele já te mostrou, ou que ainda vai te mostrar, para você estar orando. Que você vai ter essa alegria de um dia trazer aqui na igreja e dizer assim, por essa pessoa que eu estava orando. Ou lá no seu trabalho, ou lá na sua universidade, na sua casa. E a casa é um campo tão difícil, né, gente? A nossa casa é um campo tão difícil. Mas o Senhor falou em Atos 1:8. Sede minha testemunha em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Você é essa carta viva, onde quer que o Senhor te enviar. Pai, nessa noite nós queremos louvar, agradecer e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Como enviada do Senhor nessa noite a compartilhar a palavra, eu já quero te agradecer por cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar tocando de uma forma diferenciada cada um deles, ó Pai. Que possa trazer à memória os planos, os projetos e o propósito para o qual o Senhor o trouxe a essa nação, Pai. Para ser uma carta viva que expressa do Teu amor, que expressa da Tua presença, que expressa, oh Jesus, expressa tão somente, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Pai. E que tudo aquilo que não vem do Teu Evangelho, e que porventura nós temos seguidos, que o Senhor possa estar trazendo à memória e nos colocar no rumo certo, Pai. O Evangelho do Senhor Jesus, ó Pai. É isso que nós queremos pregar. É a carta que nós queremos mostrar a esse mundo, ó Pai, que nós somos uma carta diferenciada. Ainda que as lutas, que os obstáculos, que as situações nos cerquem, ó Pai. Somos cartas vivas, escolhidas pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Faça essa declaração. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta mensagem, esta palavra, porque Ele tem algo extraordinário para realizar na sua vida e através da sua vida. Ele quer que você seja uma carta viva onde você passar, mas que o nome dEle esteja impregnado na sua vida. Eu quero te fazer um convite nesta hora. Você que deseja ser essa carta viva, mas ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja fazer isso hoje. Você que está aqui e ouviu esta mensagem e está no seu coração latente, esta palavra impactou a sua vida e você sentiu o desejo de ser essa carta viva, mas não sabe como fazer. Eu quero te fazer um convite para que você venha aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui que nunca fez isso, mas quer ser uma carta viva, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando. Eu quero que você, onde você estiver, você que deseja aceitar a Jesus e ser essa carta viva, dê um sinal com a sua mão, só levantar a sua mão, para que você venha aceitar a Jesus e ser essa carta viva, para transformar vidas aonde você passar.
Estenda sua mão bem alta, erga sua mão para dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te fazer um referencial, uma carta viva. Eu gostaria que você que levantou a sua mão, nós queremos orar por você. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Você que tem uma pessoa que está aí do seu lado que levantou a mão, traga essa pessoa aqui à frente para nós orarmos por ela. Este é o momento do Senhor transformar a sua vida nesta noite. Você que estendeu a sua mão, que ergueu a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém que levantou a mão? Tem mais alguém que levantou a mão? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Este é o momento do Senhor reescrever a sua história. Aleluia. Glória a Deus. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja voltar à presença do Senhor, voltar à casa do Pai, esse é o momento. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer voltar para a casa do Pai? Quer voltar para a presença do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. O Senhor, Ele vai usar vocês tremendamente nesta geração, nesse tempo, para que o nome dEle seja conhecido em outras nações, em outros lugares. Deus está restaurando a vida de vocês. Vocês já são uma carta viva nas mãos do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês repetissem comigo agora: Senhor Jesus, hoje a Tua palavra impactou a minha vida. Eu te peço perdão, Jesus, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras. Escreve meu nome no livro da vida, e que eu seja uma carta viva, que o Teu nome, Senhor, esteja escrita em mim, e para que as nações conheçam o Senhor Jesus através da minha vida. Eu te exalto, Senhor, e entrego a minha vida ao Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Olhe para mim agora. Existe uma festa nos céus, existe uma festa no céu por esta atitude, e nós não poderíamos ficar fora desta festa. Amém? E eu vou contar até 3, e vocês vão ver a festa que foi preparada para vocês, tá bom? Só no 3 vocês vão olhar para trás, ok? Vamos lá? 1, 2 e 3. Olha para trás. Glória a Deus. Aleluia. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Hoje foi noite de salvação. Glória a Deus, aleluia. E hoje também nós temos a oportunidade de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite aqui para celebrar
este momento tão importante, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é noite de ceia, de participação. Amém, queridos? Porque o Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Este momento nós vamos celebrar esse momento tão importante que é a ceia do Senhor. Enquanto a igreja está recebendo o cálice e o pão, nós vamos louvar ao Senhor nesta hora. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Todos que receberam, contemple esse pedaço de pão e esse cálice, que antes era apenas um pedaço de pão e um pouco de sumo, mas que a partir deste momento representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós temos a oportunidade de celebrar esse momento tão importante. Contemple e glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor: e tendo dado graças, o partiu e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, exalte ao Senhor, diga uma palavra ao Senhor de gratidão ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos juntos. Sou livre. Cante, exalte ao Senhor. Sou livre. Declare isso nesta noite. Obrigado, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Pastora Gisela. É coisa bem rápida, gente. Eu gostaria de chamar aqui a missionária. Missionária Dolores. Vamos fazer festa, gente. Sabe que todo mundo que vem aqui, que serve a gente, que está pregando aqui, nós damos sempre uma lembrancinha, né? E isso aqui é um mimo nosso, da nossa igreja, para você, tá? Pela palavra que ela ministrou nos nossos corações, nessa conferência de missões, e que o Senhor possa continuar te capacitando, que aquilo que o Senhor tem feito aqui na sua vida em Portugal, tudo aquilo que você tem vivido aqui, seja para a honra e glória no nome do Senhor, e que Ele possa continuar te abençoando e te levando aonde quer que Ele queira. Que você nunca esqueça das promessas que Ele te fez desde o ventre da sua mãe, porque eu creio que foram 10 anos na Índia, mas Ele fará muito mais aonde quer que você pisar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Que você possa continuar sendo usada com a simplicidade da sua palavra, com a simplicidade que você teve na cidadezinha onde você veio. O Senhor é contigo, nunca se esqueça disso. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Então saia daqui lembrando que você é missionário nessa terra. Você não veio aqui para ganhar dinheiro, meu irmão. Esquece disso, você foi enganado. Jesus só jogou a isca para você estar aqui. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por esse culto, Senhor, da noite. Obrigada pelo Senhor, pela Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ser mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus, aonde quer que nós estejamos, Pai. Que nós possamos, Senhor, encher o nosso coração de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Que cada vez que nós abrirmos a nossa boca, que seja para levar por toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Tua palavra, que nós sejamos cartas vivas do Senhor nessa nação e aonde quer que nós formos, Pai. É aquilo que nós te pedimos. Leve os seus filhos para casa, Pai, por conforto dos vossos lares, e que nós possamos ter uma semana abençoada, conforme a vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. A igreja diz amém. E como o pastor João sempre diz, amanhã é segunda, mas é segunda de primeira. Deus abençoe você e você que está em casa. Foi um prazer ter você aqui conosco, e espero que você tenha recebido da mensagem do Senhor para aqueles que necessitam ouvir a voz de Deus. Que você seja missionário nessa terra, mas também aonde você está vendo essa live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te